Olá, amigos leitores, sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura. Sala de número 131 do nosso plano de 365. Vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 22. Primeiro Samuel 22. Vamos seguir. Antes, claro, né? Vamos fazer nossa oração. Senhor, rendo graças ao Teu nome, porque o Senhor é muito bom, misericordioso Deus. O Senhor tem nos proporcionado esse encontro maravilhoso com a Tua Palavra diariamente. Tem sido o nosso alimento diário, já faz parte. Acredito que da vida de muitos já faz parte. Tem que acontecer isso todos os dias, por um propósito, porque queremos, porque necessitamos, porque sabemos que precisamos, de maneira que, se não acontecer, faria até falta. No meu caso, eu digo faria, porque todos os dias nós estamos conectados. Mas acredito que alguns dos nossos amigos desse clube, um dia ou outro já passou pela experiência de não poder estar conectado e sentiu muita falta. Isso é um bom sinal. Sinal de que já faz parte da nossa rotina saudável, do nosso hábito de estarmos em contato diariamente com a Tua Palavra. Te louvamos, Senhor, por esse clube, por cada pessoa que faz parte e aqueles que ainda farão, que o Espírito do Senhor certamente irá alcançar, segundo a Tua vontade. Abençoe a nossa leitura de hoje. Oramos em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O combustível que te trouxe até aqui não é o mesmo que vai te levar até o final. Obrigado aí por quem avisou, tá? Que estava sem som. Como funciona? Por exemplo, você sabe que um carro ele é movido a um combustível. Agora tem aí tem o elétrico, tem o híbrido, né? Enfim, que são, além do combustível líquido, também elétrico, enfim. Mas, por mais que complete o tanque ou a bateria do carro, ele só vai ter uma autonomia de andar alguns quilômetros. Um pouco mais alguns, um pouco menos outros, mas não tem ainda um carro, né? Estou usando o carro como exemplo, que é muito bom para o que eu quero falar. Não tem ainda um carro que avance, que se mova sem precisar ser reabastecido. Então, encher o tanque hoje, daqui a alguns quilômetros ou alguns dias, vai ter que encher de novo. Então, o combustível que trouxe você até aqui, nesse nosso plano de leitura, hoje é o dia de número 131. Não é o mesmo que vai te levar até o final. Você vai precisar sempre estar reabastecendo. Como? Reabastecendo o seu desejo, o seu propósito, a sua vontade, o seu querer. É claro que Deus é soberano, está acima de tudo, Ele trabalha nisso também, em colocar em nós esse querer, mas você vai ter que alimentar isso. Porque vai chegar um dia que o combustível vai acabar. Ou ele vai quase acabando, vai chegar na reserva, vai apontar uma luzinha, algo vai dizer para você, olha, está quase acabando. É aquele dia que você vai ficar assim, puxa, tem a leitura da Bíblia hoje, né? Mas será que eu deixo para amanhã? Não, vou fazer o seguinte, eu vou ficar esses dias sem entrar diariamente e no sábado eu vou maratonar. No sábado eu coloco tudo em dia. Perigoso isso. Cuidado. Porque às vezes quando chegar no sábado, você não vai conseguir por algum outro motivo. Aí quando você for ver,
já está muito atrasado, aí você vai olhar, nossa, já está no dia 140 e eu ainda estou no 120. Acho que não vai dar mais tempo de recuperar, melhor deixar para o ano que vem. Cuidado. Você precisa diariamente estar alimentando dentro de você esse propósito. O combustível que te trouxe até aqui foi um propósito. Você entrou no começo do ano, ou no primeiro dia que você começou aí, com um propósito. Você falou, eu quero ler a Bíblia toda. Então é isso que você tem que colocar diariamente dentro de você. Você tem que se alimentar. O dia que acabar o combustível, o dia que você não tiver vontade nenhuma, abasteça-se novamente. Você vai dizer, não, mas esse é o meu propósito, então eu vou até o fim. E aí tem a constância, todo dia. Normalmente no mesmo horário. Isso é excelente. Tá bom? Eu quero dizer para você o seguinte, que eu passo por isso também. Eu passo por isso. Tem dia que eu estou exausto. Tem dia que eu estou com dor de cabeça. Já teve dia que o meu cérebro preguiçoso falou na minha mente, hoje não, as pessoas vão entender. Coloca uma mensagem lá no grupo, aí amanhã você faz a leitura. Já teve dia. E como eu me reabasteço? Não, eu tenho um propósito, eu coloquei diante de Deus, eu coloquei diante das pessoas e eu vou fazer a leitura. A não ser por algum motivo de força maior, já teve problemas com as conexões aqui, etc e tal. Mas todos os dias eu estive aqui, servindo vocês. Então, meus amigos, vamos em frente. Não desista, não desanime. Comemore. A cada conquista, comemore. Isso é bom, comemore. Quando a gente completa um livro, o que eu falo para vocês? Coloque aí, glória a Deus, mais um livro concluído. Comemore. Pequenas conquistas nos animam, pequenas conquistas nos abrem para continuar, para ir em frente. Comemore. Comemore a cada dia. A cada dia, terminou a leitura, não saia assim, sem agradecer a Deus, sem deixar aí uma declaração. Comemore a cada capítulo em si mesmo. Puxa, mais um capítulo, vamos para o próximo. Não desista. Eu estou aqui como um treinador falando isso para você. Não desista. Dê o melhor de si. Continue. E no final do plano, você vai ter a melhor sensação do mundo. A melhor sensação, eu digo isso para você, que eu já tive essa experiência várias vezes. A melhor sensação de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é poder entender e dizer também, eu já li a Bíblia toda. Eu já li, não por soberba, orgulho, mas poder dizer, eu já li a Bíblia toda. Eu conheço a palavra de Deus de ponta a ponta. Posso não ter um entendimento muito profundo, mas que eu já li a Bíblia toda, eu já li. Isso é muito legal, muito bom para nós. Me admira um cristão, um crente, que nunca leu a Bíblia toda. Me admira. E aí tem as desculpas. Porque é muito grande. Porque não tenho tempo. Porque eu leio, mas não entendo. Mas e o clube está aqui para isso. Para te ajudar a entender. E tempo é questão de prioridade. Tá certo? Então vamos colocar um pouquinho mais de combustível? Vamos colocar um pouquinho mais de combustível? Então, repita para você mesmo, escreva nos comentários se você vai até o fim ou até depois do fim. Aí ia ser mais ousado ainda, né? Mas já dá para colocar um pouquinho de combustível dizendo, vou até o fim. Agora, se você já está decidido que o ano que vem você vai estar comigo de novo, coloque vou até depois do fim. Eu vou até depois do fim. Eu vou até depois do fim. Vamos em frente. 1 Samuel capítulo 22, versículo 1. Davi, portanto, partiu dali e fugiu para a caverna de Adulão. E quando seus irmãos
e toda a casa do seu pai ouviram isto, eles para lá desceram até ele. Só fazer um comentário aqui. Ó, o Rafa está falando que é o primeiro dia. Então, meu conselho para ele ou para quem está chegando pela primeira vez: sempre volte lá para o primeiro dia do plano, porque é o dia que nós explicamos por que estamos lendo a Bíblia King James e qual o exercício que nós adotamos para essa leitura. Tá? Esses dias uma pessoa me perguntou: pastor, a leitura ela vai ter inclinação ao calvinismo ou ao arminianismo? E eu falei para ela: a nossa leitura não tem amarras com instituição, com denominação e nem com linhas, debates teológicos, tá? Nós vamos interpretar os textos da Bíblia, ponto. Quando houver divergências teológicas, eu vou apresentar, como eu já apresentei aqui para vocês. Eu já falei para vocês, ó, alguns estudiosos dizem isso, alguns estudiosos dizem aquilo. Mas isso é algo secundário, que não fere o que está escrito. Então, o que está escrito é isso. Nós entendemos isso. Ponto. Isso está escrito. Agora, alguns estudiosos têm esse entendimento secundário a isso, dessa forma ou dessa. Entende? Não é uma heresia, não é uma invenção. É secundário, tá? Não é primário, não mexe com o original. Então, quando houver assim alguma coisa que é muito discutida, eu apresento assim os lados para vocês. Mas não é o objetivo, a gente não está nesse momento em um estudo teológico, é uma leitura com interpretação dos textos, tá bom? É claro que eu tenho particularmente uma inclinação à defesa do evangelho, à defesa da fé, que eu já falei para vocês, que é aplicar a apologética. Mas ainda assim eu me seguro. Faço algumas defesas, falo para vocês quando é falso ensino e tal, mas ainda assim me seguro. Porque eu não quero aqui ser tendencioso, me inclinar para nenhuma linha, tá? Nosso compromisso é com a palavra, fique tranquilo, fique tranquilo. Tá bom? Então é isso, vamos lá, vamos em frente, vamos focar aqui na leitura. Bom, Davi, versículo 1, portanto, partiu dali e fugiu para a caverna de Adulão. E quando seus irmãos e toda a casa de seu pai ouviram isso, eles para lá desceram até ele. E todos os que estavam em aflição, e todos os que estavam em dívida, e todos os que estavam descontentes, juntaram-se a ele, e ele se tornou capitão sobre eles. E com ele havia cerca de 400 homens. Então veja o que aconteceu. Vamos recapitular um pouquinho aqui. Tá? Vamos focar aqui na leitura e vamos recapitular um pouquinho aqui. Dá uma segurada nos comentários para a gente focar na leitura. Veja, o que está acontecendo? Saul está querendo matar Davi, isso está claro, por várias vezes. Tá? Então Davi, ele tornou-se um fugitivo. Davi foge e vai a uma caverna em Adulão. Ele vai ficar escondido ali por um tempo. Os seus familiares ficaram sabendo, foram até ele e mais alguns homens que estavam também decepcionados, desiludidos, endividados, descontentes, se juntaram a ele naquela caverna. Aqui, cerca de 400 homens. Mais para frente já vai ter mais 200, 600 homens. Sabe quem são esses homens? Vou fazer um comentário aqui com vocês. Esses homens são aqueles que vão se tornar os valentes de Davi. Você já deve ter ouvido falar sobre os valentes de Davi. Dentre os valentes de Davi, cada um, muitas vezes, valia por 1000, valia por 100. A gente vai ver aqui valentes que, quando Davi assume realmente o reinado, vão a batalhas e são tão valentes que um deles, por exemplo, quando acaba a batalha, a espada estava grudada na mão, ninguém conseguia nem abrir a mão dele, nem soltar a espada. Já viu quando você fica muito tempo segurando uma coisa, fazendo força? Aí quando acaba aquele serviço, normalmente um pedreiro, né, quando trabalha com marreta, martelo, quando acaba o serviço você vai abrir a mão está até, sabe? Então, a espada estava agarrada de tão valente,
não soltou a espada enquanto... Enfim, e esses eram homens decepcionados, desiludidos, endividados, descontentes. Só que chegaram ali na caverna de Adulão e Davi se tornou o capitão deles. Eu vou treinar vocês, eu vou capacitar vocês, eu vou ajudar vocês, fiquem comigo. E depois ele sai da caverna, vocês vão ver, é muito interessante. Eu posso dizer que esse clube de leitura para muitos é como se fosse a caverna de Adulão. Por exemplo, o Rafa acabou de dizer que entrou no clube porque está decepcionado com várias instituições, vários segmentos, várias coisas que já viveu. E eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, como um Davi, me colocando como um capitão e dizendo para você, vamos até o fim. Porque quando a gente sair dessa caverna, quando terminar esse clube, esse ano, nós vamos ter pessoas aqui capacitadas, treinadas, com discernimento, com entendimento, que não vão ser mais enganadas. É isso que está acontecendo aqui na história que nós estamos lendo, e traga isso para a sua vida. E vai ser muito bom, muito bom. Então se juntaram ali com eles, esses 400 homens, versículo 3. E Davi foi dali para Mispá, de Moabe. E ele disse ao rei de Moabe, permite, rogo-te, que o meu pai e a minha mãe venham e estejam contigo, até que eu saiba o que Deus fará por mim. Então, por uma estratégia de segurança, Davi quis proteger o seu pai e a sua mãe. Versículo 4. E ele os trouxe diante do rei de Moabe, e eles habitaram com ele todo o período em que Davi esteve na fortificação. E o profeta Gade disse a Davi, não permaneças na fortificação, parte e vai-te à terra de Judá. Então Davi partiu e adentrou a floresta de Arete. Quando Saul ouviu que Davi e os homens que com ele estavam foram descobertos, agora Saul permanecia em Gibeá, debaixo de uma árvore em Ramá, tendo em mãos a sua lança, e todos os seus servos estavam com ele. Então Saul disse aos seus servos que estavam junto de si, ouvi agora, ó benjamitas, dará o filho de Jessé a cada um de vós campos e vinhedos? E fará de vós capitães de milhares e capitães de centenas? Para que todos vós tenhais conspirado contra mim? E não haja ninguém que me mostre que o meu filho fez um pacto com o filho de Jessé? E não haja nenhum de vós que esteja condoído por mim? Ou me mostre que o meu filho incitou o meu servo contra mim, para estar deitado em espera, como neste dia? Então o que está acontecendo aqui? Saul descobre onde está Davi e ele fala para os seus homens, em um trocadilho ali, Vocês acham que é o filho de Jessé, Davi, que vai dar alguma coisa para vocês? Quem é que vai colocar vocês como capitão? Capitão de 1000, capitão de 100? Quem pode dar terra para vocês? Quer dizer, oferece coisas para eles, Quer dizer que nenhum de vocês vai me entregar a Davi, nenhum de vocês vai buscá-lo, nenhum de vocês vai me ajudar nisso? Nenhum de vocês me disseram que o meu próprio filho Jonatas fez um acordo com ele? Versículo 9. Então respondeu Doeg, grave o nome, Doeg, o edomita, o qual estava colocado acima dos servos de Saul, e disse, eu vi o filho de Jessé vindo a Nobe, a Aimeleque, o filho de Aitube. E ele consultou o Senhor por ele, e lhe deu previsões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Agora, vocês se lembram dessa cena? Vocês se lembram quando aconteceu isso? Vamos voltar aqui no capítulo 21. Na fuga de Davi, versículo 1, ele foi até Nobe, a Aimeleque, que era um sacerdote. A gente já leu isso aqui ontem.
Tá. Versículo 5. Ah, não, isso aqui a gente já leu ontem. O Davi perguntou se ele tinha pão ali, alguma coisa, a gente já leu essa história. Enfim, quero falar agora sobre aqui, versículo 7. Ora, um certo homem dos servos de Saul estava ali naquele dia, detido diante do Senhor. O seu nome era Doeg, um edomita, o principal dos pastores que pertenciam a Saul. E Davi disse a Eimeleque: não há aqui debaixo da tua mão alguma lança, espada e tal, enfim. Então, Doeg, que era um servo de Saul, ele estava no dia que Davi foi se encontrar com Aimeleque, o sacerdote. E ele viu Aimeleque dando pão para Davi, dando a espada do Golias para Davi, fazendo previsões para Davi, consultando ao Senhor, junto ali com Davi. Doeg viu tudo isso. Por que Doeg viu tudo isso? Olha aí na tela. Acompanha essa bolinha aí. Estava ali naquele dia, detido diante do Senhor, Doeg. Agora, por que Doeg estava detido no capítulo 21? E no capítulo 22, Doeg já está aqui, respondendo a Saul quando Saul perguntou: ninguém vai me falar nada do paradeiro de Davi? E Doeg falou: eu sei. Ele passou por Nob, ele consultou o Senhor lá com Aimeleque, inclusive Aimeleque deu pão para ele, deu a espada de Golias para ele. Então, por que Doeg estava detido no capítulo anterior e no outro capítulo Doeg estava ali com o Saul, falando o que viu, né, Davi? Porque Doeg era um espião do rei? Não. Doeg estava detido do Senhor naquele lugar, junto ao sacerdote. Agora, pergunto a você que já está conosco desde os primeiros dias, que passou pela leitura dos livros de Moisés. Provavelmente, a Bíblia não diz com certeza, não posso afirmar com clareza, mas provavelmente, por que Doeg estava ali detido? Coloque aí nos comentários, vamos ver se alguém está antenado nisso. Por que um homem, uma pessoa, deveria ficar detido com o sacerdote por um período, por um tempo? Por quê? O que a lei dizia? Então, aí, vai respondendo. Se não sabe, coloca não sei, senão acho que vocês não estão vendo, tá com algum problema. Não sabe, coloca não sei. Acho que é isso, ou tenho certeza, é isso e tal. Não tenha medo de errar, não tem problema. Então, veja. Por isso a importância de conhecermos a Bíblia, porque ela vai se explicando. Então, a gente vai fazendo ligações. Cadê? Comentem aí. E aí eu vou seguir com a leitura. Bom, então Doeg, o edomita, o qual estava colocado acima dos servos de Saul, disse: eu vi o filho de Jessé vindo a Nob, a Aimeleque, o filho de Aitube, e ele consultou o Senhor por ele, e ele lhe deu previsões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Vai respondendo que eu já vou ver aí. Então o rei mandou chamar Aimeleque, o sacerdote, o filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, e os sacerdotes que estavam em Nob, e eles vieram todos ao rei. Ponto. Deixa eu ver aí. Vamos lá. Não sei, Sandra também não sabe. Ieda colocou lepra, Sandra colocou havia cometido algum delito, outras pessoas colocaram lepra também, e a Cíntia colocou aqui, porque ele estava impuro, acho que é isso. Exato. Exatamente. Então, não posso eu afirmar aqui com certeza, porque a Bíblia não diz. E Doeg estava detido diante do Senhor por isso. Não diz. Mas nós temos uma abertura para entender o seguinte. Por que uma pessoa ficava detida? Porque cometeu alguma impureza, lembra? Se cometeu alguma impureza, não pode
ficar junto à civilização de tal hora até tal hora e depois tem que apresentar um sacrifício para se purificar. Se está com lepra, tem que se apresentar até o sacerdote. O sacerdote avaliará a lepra, se for uma mancha lustrosa branca, assim, 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 se for avermelhada, assim, assim. Só o sacerdote terá autoridade, veja, foque, preste atenção, só o sacerdote terá autoridade para liberar aquela pessoa a voltar a viver com a comunidade. Caso contrário, ele teria que ser expulso para uma cidade refúgio ou viver em aldeias e não na cidade. Certo? Vocês se lembraram agora disso, né? Então, Doeg, é o nome dele, né? É isso mesmo? Doeg estava detido diante do Senhor. O sacerdote cuidou dele. Não sei se lepra, se impureza ou se delito, não sei. Sei que o sacerdote cuidou dele, abençoou ele e deu a ele novamente o direito de viver com a sociedade. Tanto é que no capítulo seguinte está ele aqui, quando Saul está fazendo essa pergunta tendenciosa aos homens. E o que Doeg faz? Eu vi Saul, eu vi Davi. Linguarudo, né? Mas fazia parte do propósito do Senhor. Eu vi. Eu vi que o sacerdote deu pão para ele, o sacerdote consultou o Senhor por ele, o sacerdote deu até a espada de Golias para ele. Aí Saul ficou irado, mandou chamar Doeg, o filho, toda a sua casa. E aí eles foram até ele, versículo 12. Então Saul disse: ouve agora tu, filho de Aitube. E ele respondeu: aqui estou, meu senhor. E Saul lhe disse: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé, ao dar-lhe pão e uma espada, e teres consultado a Deus por ele, para que ele se levante contra mim, a estar deitado em espera, como nesse dia? Então Aimeleque respondeu ao rei e disse: e quem é tão fiel entre todos os teus servos quanto Davi, que é genro do rei, e vai segundo a tua ordem, e é honorável na tua casa? Então Aimeleque está falando: ô rei, Davi chegou lá, Davi é um homem honrado, ele é o seu genro, faz parte do seu exército. Eu estou conspirando? Versículo 15. Comecei eu então a consultar a Deus por ele? Esteja isso longe de mim, que o rei não impute qualquer coisa ao seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não sabia nada de tudo isso, menos ou mais. E de fato ele não sabia. Lembra que Aimeleque, quando viu Davi lá sozinho, Aimeleque suspeitou, falou: Davi, o que você está fazendo aqui sozinho? E Davi não falou a verdade para ele. Davi disse: não, é porque eu estou em uma missão particular. Se lembram disso? Então, Aimeleque não tinha culpa nenhuma. E o rei disse, versículo 16: certamente morrerás, Aimeleque, tu e toda a casa de teu pai. E o rei disse aos homens da infantaria que estavam junto a ele: volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque a sua mão também está com Davi, e porque eles souberam quando ele fugiu e não mo mostraram. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos sobre os sacerdotes do Senhor. E o rei disse a Doeg: volve tu e cai sobre os sacerdotes. E Doeg, o edomita, volveu e caiu sobre os sacerdotes e matou naquele dia 85 pessoas que vestiam um éfode de linho. Olha aí o Doeg, né? Aquele que estava detido, que foi tratado, que foi cuidado, que voltou para a sociedade. Num próximo capítulo, matando
aqueles que cuidaram dele. Terceiro, né? Saul prometeu muita coisa. Versículo 19. E Nobe, a cidade dos sacerdotes, ele feriu com o fio da espada tanto os homens como mulheres, crianças lactentes que mamam, e bois, e jumentos, e ovelhas, com o fio da espada. Então, quer dizer, além de matar os sacerdotes, aí foi lá na cidade, você sabe que os sacerdotes moravam em cidades, né? Depois teve a divisão das terras, foi em uma das cidades e matou toda a família, até as crianças que ainda mamavam. Que coisa terrível, né? Versículo 20. E um dos filhos de Aimeleque, o filho de Aitube, de nome Abiatar, escapou e fugiu atrás de Davi. E Abiatar mostrou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. E Davi disse a Abiatar: eu soube naquele dia, quando Doeg, o edomita, ali esteve, que ele seguramente contaria a Saul, e eu causei a morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica tu comigo, não temas, porque aquele que busca a minha vida, busca a tua vida, mas comigo tu estarás salvo. Davi diz aqui que percebeu, né? Quando ele viu Doeg ali, percebeu que Doeg poderia denunciá-lo. 23. Eles então contaram a Davi, dizendo: eis que os filisteus lutam contra Keila e roubaram as eiras. Portanto, Davi consultou o Senhor, dizendo: devo ir e ferir esses filisteus? E o Senhor disse a Davi: vai e fere os filisteus e salva Keila. E os homens de Davi lhe disseram: eis que estamos temerosos aqui em Judá, quanto mais se formos a Keila contra os exércitos filisteus. Então Davi consultou o Senhor mais uma vez, e o Senhor lhe respondeu e lhe disse: levanta-te, desce até Keila, pois eu entregarei os filisteus na tua mão. Assim Davi e os seus homens foram a Keila e lutaram contra os filisteus e trouxeram seu gado e os feriram com um grande massacre. Assim Davi salvou os habitantes de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, o filho de Aimeleque, fugiu até Davi, a Keila, ele desceu com um éfode na sua mão. E Saul foi informado que Davi havia chegado a Keila. E Saul disse: você já sabe o que é o éfode, né? Para quem já estava na leitura já sabe, né? A roupa que um sacerdote vestia. Tipo um colete, né? Uma das partes da vestimenta do sacerdote. Versículo 7. E Saul foi informado que Davi havia chegado a Keila. E Saul disse: Deus o entregou na minha mão, pois está cercado ao entrar em uma cidade que tem portões e barras. E Saul tomou todo o povo à guerra para descer a Keila, para sitiar Davi e os seus homens. E Davi soube que Saul praticava secretamente maldades contra ele. E disse a Abiatar o sacerdote: traze-me aqui o éfode. Então Davi disse: ó Senhor, Deus de Israel, o teu servo certamente ouviu que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Entregar-me-ão os homens de Keila à sua mão? Descerá Saul segundo ouviu teu servo? O Senhor Deus de Israel, ó Senhor Deus de Israel, eu te suplico, diz ao teu servo. E o Senhor disse: ele descerá. Então disse Davi: entregarão os homens de Keila a mim e aos meus homens na mão de Saul? E o Senhor disse: eles te entregarão. Davi protege Keila dos filisteus, vence os filisteus e passa a ficar ali dentro da cidade. Saul ouve dizer que Davi está dentro de uma cidade e falou: pronto, agora a gente pegou ele, porque ele está dentro de uma cidade, a gente cerca ele, não vai ter como ele sair. Quando Davi ouviu dizer, consultou o Senhor: Senhor, os homens de Keila vão me entregar? Não vão lutar por mim? Eu livrei eles dos filisteus. O que o Senhor falou? Vão te entregar, Davi. Porque Deus tinha um mover aqui, né? Deus estava tratando com Davi e precisava de tudo isso até que ele chegasse no trono. Bom, versículo 13. Então Davi e os seus homens, os quais eram cerca de 600, levantaram-se e partiram de Keila e foram para onde quer que conseguiram ir.
E Saul foi informado que Davi havia escapado de Keila, e ele refreou de seguir adiante. E Davi habitou no deserto, em fortalezas, e permaneceu em um monte no deserto de Zife. E Saul o procurava todos os dias, mas Deus não o entregou na sua mão. E Davi viu que Saul havia saído em busca da sua vida, e Davi estava no deserto de Zife em um bosque. E Jonatas, filho de Saul, levantou-se e foi até Davi, no bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus. E ele lhe disse: Não temas, pois a mão de Saul, meu pai, não te achará. E tu serás rei sobre Israel, e eu estarei junto a ti. E isso também o meu pai sabe. Gente, que amizade, né? Que irmandade de Jonatas e Davi. Jonatas era filho do rei. Jonatas tinha direito a assumir o reinado, mas Jonatas já reconheceu que Davi seria o próximo rei. E Jonatas falou: Fique tranquilo, Davi. Meu pai não vai te matar, Deus não vai permitir isso. E quando você for rei, eu vou estar lá com você. Eu vou me submeter ao seu reinado. Mas também Deus não permitiria isso. Porém, Jonatas se submeteria. Versículo 18. E os dois fizeram um pacto diante do Senhor, e Davi habitou no bosque, e Jonatas foi para sua casa. Então os zifeus subiram subiram até Saul a Gibeá, dizendo: Não se esconde Davi conosco em fortalezas no bosque, no outeiro de Aquilá, o qual fica ao sul de Gessimon? Agora, portanto, ó rei, desce, segundo todo o desejo de tua alma em descer, e a nossa parte será entregá-lo na mão do rei. E Saul disse: Bendito sejais vós do Senhor, pois tendes compaixão de mim. Ide, rogo-vos, preparai-vos ainda, e conheçais e vede onde é o lugar predileto, e quem ali o tem visto, pois foi-me informado que ele age muito sutilmente. Então Saul agradece aqueles que entregaram aonde estava Davi para ele e falou: Olha, vai lá e ainda dá uma sondada, vê qual o lugar predileto dele, porque ele é muito sutil, eu quero realmente chegar onde ele está. Versículo 23. Vede, portanto, e tomai conhecimento de todos os lugares de espreita onde ele se oculta, e vinde novamente a mim com a certeza, e eu irei convosco. E sucederá que, se ele estiver na terra, e eu o procurarei dentre todos os milhares de Judá. E eles se levantaram e foram a Zife adiante de Saul. Mas Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimon. Saul e os seus homens também foram em sua procura e avisaram a Davi. Então ele desceu para dentro de uma rocha e habitou no deserto de Maom. E quando Saul ouviu isso, ele perseguiu Davi no deserto de Maom. E Saul foi para este lado do monte, e Davi e os seus homens para aquele lado do monte. E Davi se apressou em fugir por temor a Saul, pois Saul e os seus homens cercaram Davi e os seus homens por todos os lados para apanhá-los. Mas chegou um mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te e vem, pois os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul retornou da perseguição a Davi e foi contra os filisteus. Por isso chamaram aquele lugar de Selá Ramolecote. E Davi subiu dali e habitou em fortalezas em En-Gedi. Deus mais uma vez não permitiu que Saul pegasse Davi, né? Suscitou o inimigo, os filisteus, para atacar Israel. Então Saul com o exército teve que voltar. Capítulo 24. E sucedeu o quê? Quando Saul havia retornado da perseguição aos filisteus, informaram-lhe dizendo: Eis que Davi está no deserto, em En-Gedi. Então Saul separou 3.000 homens escolhidos de todo Israel e foi em busca de Davi e dos seus homens, sobre as rochas dos bodes selvagens. E ele chegou até os apriscos, junto ao caminho, onde havia uma caverna, e Saul entrou para cobrir os seus pés, e Davi e os seus homens estavam nas laterais da caverna. Cobrir os seus pés, em um linguajar mais original e antigo, que é o que nós estamos lendo, significa nos dias de hoje fazer as suas necessidades físicas. O narrador aqui do livro de Samuel, no original, disse aquilo que nós diríamos ao ver alguém usando o banheiro, né?
curiosamente, se você já olhou por debaixo de uma porta de um sanitário, de um banheiro público, para ver se tem alguém ali, você iria ver que os pés daquela pessoa estão cobertos, porque ela desceu a sua roupa, né? Normalmente, quando vamos fazer as nossas necessidades, descemos a nossa roupa. Então, era uma forma de falar, cobrir os seus pés. O narrador de Samuel, né, viu que Saul cobriu os seus pés. Mas em um linguajar nosso aqui, estava aliviando o ventre, fazendo as suas necessidades fisiológicas, certo? Então, essa era a posição que Saul estava dentro da caverna. Versículo 4. E os homens de Davi lhe disseram: Eis o dia do qual falou o Senhor. Eis que entregarei o teu inimigo na tua mão, para que possas fazer com ele o que bem te parecer. Então Davi se levantou e cortou a borda da capa de Saul secretamente. E sucedeu, posteriormente, que o coração de Davi o feriu, porque ele havia cortado a roupa de Saul. Então, Saul está lá, de cócora, né? Como diz aqui na minha região, aliviando o ventre. Davi vai no caladinho e corta um pedaço da roupa dele, sem Saul perceber, e volta. Só que depois Saul sente dor no coração. Davi sente dor no coração. Puxa, eu não devia ter feito isso. Versículo 6. E ele disse aos seus homens: Livrai-me o Senhor de fazer isso ao meu Senhor. Senhor com S maiúsculo, ao meu Senhor com minúsculo. Deus me livre de fazer isso com Saul, ungido do Senhor, de estender a minha mão contra ele, visto ser ele o ungido do Senhor. Gente, cuidado com esse versículo, porque esse versículo ele é poderoso nos dias de hoje para alienar pessoas. Poderoso. Esse versículo é muito usado para prender pessoas em sistemas errados, onde dizem: eu sou ungido do Senhor, você tem que se sujeitar, você tem que obedecer, você não pode questionar. Hoje em dia não existe mais o ungido do Senhor, nesse sentido de autoridade espiritual. Nós vamos voltar para a leitura do Novo Testamento, eu vou te mostrar onde isso está escrito, tá bom? O último ungido do Senhor foi Cristo. Os reis eram ungidos com aquele óleo que eu já falei para vocês de Números 30, certo? O último foi Jesus. O último, quando ele pronunciou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, ele me enviou a pregar, tá? Ele foi o último ungido. Depois dele, todos têm a unção. Nós vamos ler isso juntos lá no Novo Testamento, onde fala isso. Todos hoje têm a unção. Não tem mais esse negócio aqui como Davi falou, né? Eu não posso tocar no ungido do Senhor, já que ele é o líder, já que ele está lá naquela cadeira, então eu não posso falar nada, eu não posso, tá? Versículo 7. Assim, Davi conteve os seus servos com essas palavras e não tolerou que eles se levantassem contra Saul. Porém, Saul subiu da caverna e seguiu o seu caminho. Davi também se levantou depois disso e saiu da caverna e gritou para Saul, dizendo: Meu senhor, ó rei! E quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou com a sua face em terra e se curvou. E Davi disse a Saul: Por que ouves tu as palavras de homens, dizendo: Eis que Davi procura te ferir? Eis que nesse dia os teus olhos viram como o Senhor te entregou hoje na minha mão na caverna. E alguns me propuseram que te matasse, mas o meu olho te poupou. E eu disse: Não estenderei minha mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Além disso, meu pai, vê, sim, vê a borda da tua capa na minha mão, pois ao cortar a borda da tua capa e não te matar, saiba tu e vê que não há mal em mim, nem transgressão na minha mão, e não tenho pecado contra ti. Mesmo assim,
Caças a minha alma para apanhá-la? Julgue o Senhor entre mim e ti, e o Senhor me vingue de ti, mas a minha mão não estará sobre ti. Como diz o provérbio dos antigos, a impiedade procede do ímpio, mas a minha mão não será sobre ti. Eu não sou ímpio para cometer essa impiedade. Olha aqui na minha mão, eu cortei um pedaço da sua roupa, eu poderia ter te matado. Versículo 14. Atrás de quem saiu o rei de Israel? Quem tu persegues? Um cão morto? Uma pulga? Saul, diante de ti eu sou uma pulga, eu sou um cão morto, não vou fazer mal nenhum para você. Versículo 15. O Senhor, portanto, seja juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, e interceda pela minha causa, e me livre da tua mão. E sucedeu o quê? Quando Davi havia terminado de falar essas palavras a Saul, Saul disse: Essa é a tua voz, meu filho Davi. E Saul ergueu a sua voz e chorou. E ele disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, pois me retribuíste com o bem, enquanto eu te retribuí com o mal. Isso aqui é um princípio. Por favor, grifa aí na sua Bíblia. Isso é um princípio. Deixa grifado aí na sua Bíblia. Escreve, vai. Capítulo 24. Eu não faço isso. Eu não faço isso aqui no ao vivo porque toma muito tempo. Eu fiz nos primeiros dias só para dar exemplo. Mas quando for alguma coisa assim, pegue o seu marca-texto. 1 Samuel capítulo 24, versículo 17. É isso? É isso, E ele disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, pois me retribuíste com o bem, enquanto te retribuí com o mal. Anote do lado assim, ou embaixo aí da sua Bíblia de anotações, capítulo 24, versículo 17, aí escreva assim, afogar o mal em abundância de bem. Pastor, é mal com L ou mal com U? Mal com L. A regrinha é: mal com L é para bem, mal com U é para ruim, é um outro sentido. Então, mal, bem, mal com L, tá? Afogar o mal em abundância de bem. Isso é um princípio para a nossa vida. Isso é um princípio. Mal com L, bem, mal com U, bom. Bom, não é bom, é bem, no caso aqui. Afogar o mal em abundância de bem. O que fizeram para você? O que é mal? Faça o que é bom. Afogue o mal na abundância de bem. Isso aqui é um princípio para a nossa vida. E o próprio rei reconheceu: Davi, você é um homem que tem mais princípios do que eu. Porque eu queria te matar, mas você retribuiu com o bem, enquanto eu te retribuí com o mal. Isso é um princípio para nós. Versículo 18. E neste dia me mostraste como tens agido para comigo. Ainda mais que quando o Senhor havia me entregado na tua mão, tu não me mataste. Pois, se um homem encontrar o seu inimigo, deixá-lo-á escapar? Pelo que bem te recompense o Senhor por aquilo que me fizeste nesse dia. E agora, eis que bem sei que certamente serás rei, e que o reino de Israel será estabelecido na tua mão. O próprio Saul reconhecendo. Portanto, jura-me agora pelo Senhor que não cortarás a minha semente depois de mim, e que não destruirás o meu nome da casa de meu pai. E Davi jurou a Saul, e Saul foi para casa, mas Davi e os seus homens subiram para a fortificação. Vamos ler o capítulo 25, ele é
curto, mas a gente precisa ler para concluir o plano de hoje. E Samuel morreu, e todos os israelitas estavam reunidos e lamentando por ele, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu para o deserto de Parã. E havia um homem em Maom, cujas posses estavam no Carmelo, e o homem era muito abastado. Ele tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Ora, o nome do homem era Nabal, e o nome da sua esposa, Abigail. E ela era uma mulher de bom entendimento e de formosa aparência. Mas o homem era grosseiro e mau nas suas ações, e ele era da casa de Calebe. E Davi ouviu no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. E Davi enviou 10 jovens e Davi disse aos jovens: Subi ao Carmelo, e ide até Nabal, e saudai-o em meu nome. E assim direis àquele que vive em prosperidade: a paz seja contigo, a paz seja com a tua casa, a paz seja com tudo que tens. E, ora, tenho ouvido que tu tens tosqueadores. Ora, os teus pastores que estavam conosco, nós não ferimos, nem houve qualquer coisa que lhes faltaste, todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus jovens, e eles te mostrarão. Portanto, permite que os jovens encontrem favor em teus olhos, pois chegamos em um bom dia. Dá, rogo-te, o que quer que venha à tua mão aos teus servos e ao teu filho Davi. E quando os jovens de Davi vieram e eles falaram com Nabal segundo todas essas palavras em nome de Davi, e terminaram, e Nabal respondeu aos servos de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Há muitos servos atualmente que rompem cada qual com seu senhor. Devo eu, portanto, tomar do meu pão e da minha água e da minha carne, que matei para os meus tosqueadores, e dar a homens a quem não sei de onde são? Então veja, Davi e os seus homens, em uma certa situação, agiram bem com os pastores de Nabal. Protegeram eles. Chegou a época da tosquia. Então Davi ficou sabendo e falou: vai lá até Nabal, fala para ele o bem que nós já fizemos por eles, pelos seus homens, e pede alguma coisa para que a gente se alimente aqui. E Nabal negou, né? Nabal falou: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé aí? Eu não vou dar do meu pão para ele, não. E ele tinha muito. Ele era abastado, ele vivia muito bem, ele estava prosperando. O texto diz isso. Versículo 12. Assim, os jovens de Davi voltaram no seu caminho e se foram novamente, e vieram e lhe contaram todos aqueles dizeres. Quer dizer, olha o princípio anterior que nós aprendemos: afogar o mal e a abundância de bem. E olha o que Nabal está fazendo. Fazendo mal para quem fez bem para ele. E Davi disse aos seus homens: cingi sobre cada homem a sua espada. E eles cingiram sobre cada homem a sua espada. E Davi também cingiu a sua espada. E subiram lá atrás de Davi. Cerca de 400 homens. E 200 permaneceram junto aos seus pertences. Então já vemos quantos homens aqui? 600. Então já tinham 600 com Davi. A princípio era 400, agora já tem 600. Porém, um dos jovens contou a Abigail, esposa de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso Senhor. E ele ralhou com eles. Porém, os homens foram muito bons para conosco. Não fomos feridos, nem nos faltou coisa alguma, contanto que estivéssemos em trato com eles quando estávamos nos campos. Então foram e falaram para a mulher de Nabal o bem que os homens de Davi fizeram por eles e que Nabal não estava querendo retribuir. Eles eram uma muralha para nós, tanto de dia como de noite. Todo o tempo estivemos com eles cuidando das ovelhas. Agora, portanto, sabe e considera o que farás, pois o mal está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, pois ele é de tal modo filho de Belial. Você já sabe, né? A expressão filho de Belial era muito usada para falar que era uma pessoa do mal, uma pessoa ruim, enfim. Então ele está sendo um filho de Belial, que um homem não consegue falar com ele. Então
os homens foram até a mulher porque o cara era um bruto, era um grosso, era um ignorante, era um filho de Belial. Eles falaram, você sabe que ninguém consegue falar com ele. Então nós estamos falando para você ver o que você faz aí. Versículo 18. Então Abigail se apressou e pegou 200 pães e 2 garrafas de vinho e 5 ovelhas recentemente preparadas e 5 medidas de cereal tostado e 100 cachos de uvas passas e 200 bolos de figos e os colocou sobre jumentos. E ela disse aos seus servos, segui avante, antes de mim, e eis que vou depois de vós. Ela, porém, não contou ao seu marido Nabal. E assim foi que, enquanto ele montava no seu jumento, ela desceu pela cobertura do monte. E eis que Davi e os seus homens desceram contra ela, e ela os encontrou. Ora, Davi havia dito, certamente em vão guardei tudo que este companheiro tem no deserto, de modo que nada faltou de tudo que lhe pertencia. E ele me retribuiu bem com mal. Está vendo? Versículo 22. Assim, e ainda mais faça Deus aos inimigos de Davi, se eu deixar de tudo o que lhe pertence pela manhã, qualquer um, desculpe a expressão, preciso ler, que mije contra a parede, uma forma antiga de falar de sexo masculino, tá? Então Davi está dizendo que ele iria matar todos os homens. Desculpa a expressão aí, mas é como está aqui na Bíblia. Versículo 23. E quando Abigail viu Davi, ela se apressou e apeou do jumento e caiu diante de Davi sobre a sua face e se curvou até o chão e caiu aos seus pés e disse, sobre mim, meu senhor, sobre mim deixa essa iniquidade estar e deixa a tua criada, rogo-te, falar ao teu ouvido e ouve as palavras da tua criada. Rogo-te que o meu senhor não leve em consideração este homem de Belial, a saber, Nabal, pois como é o seu nome, assim ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Não eu, tua serva, não vi os jovens do meu senhor, aos quais enviastes. Então, ela está falando, eu não vi quando você enviou homens lá. Foi Nabal que recebeu eles, foi ele que agiu mal, foi ele que... Ele é um filho de Belial. Considere o que a tua serva está falando. Versículo 26. Agora, portanto, meu senhor, como vive o Senhor e como vive a tua alma, visto que o Senhor te deteve para vir derramar sangue e de te vingar a ti mesmo com a tua própria mão, deixe agora os teus inimigos e aqueles que buscam o mal ao meu senhor serem como Nabal. E agora, esta bênção que a tua criada trouxe ao meu senhor, que seja também dada aos jovens que seguem ao meu senhor. Vocês viram que ela pediu para juntar bastante coisa para entregar para Davi, né? Versículo 28. Rogo-te que perdoes a transgressão da tua criada, pois o Senhor certamente fará do meu senhor uma casa segura, porque o meu senhor luta as batalhas do Senhor, e o mal não foi encontrado em ti todos os teus dias. Contudo, um homem se levantou para te perseguir, para buscar a tua alma, mas a alma do meu senhor estará atada ao fardo da vida com o Senhor teu Deus. E as almas dos seus inimigos, aquelas que arremessará por funda, aquelas ele arremessará por funda, como se do meio de uma funda. Atirará, né, para longe, né, como se atira uma pedra com funda, tipo de um estilingue. Versículo 30. E sucederá, quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor segundo todo o bem que falou ao teu respeito, e tiver te indicado soberano sobre Israel, que isso não te será por angústia, nem ofensa de coração ao meu Senhor, por teres tu derramado sangue sem motivo, ou ter o meu Senhor vingado a si mesmo. Mas quando o Senhor tiver lhe dado bem com o meu Senhor, lembra-te, então, da tua criada. Então ela foi muito sábia, ela tocou o coração de Davi e falou, Davi, você não precisa derramar o sangue desse homem, ele é um louco, Nabal significa louco, loucura, ele agiu fora de si, eu estou aqui para
buscar paz, para reconciliar. Eu estou dando aqui para você alimento, o que você precisar. Até hoje nenhum inimigo te venceu, Deus é contigo, você vai reinar de forma soberana. Não faça isso, porque quando você estiver lá reinando, você vai se lembrar que matou um louco. Você viu que sábia que ela foi? Versículo 32. E Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, o qual te enviou neste dia para me encontrar. E bendito seja o teu conselho, e bendita sejas tu, que me impedes nesse dia de vir a derramar sangue e de vingar a mim mesmo com a minha própria mão. Pois, em verdade, como vive o Senhor Deus de Israel, o qual me refreou de te ferir, se tu não tivesse se apressado e vindo me encontrar, certamente não teria sobrado a Nabal, pela luz do amanhecer, ninguém que mijasse contra a parede. Assim, que expressão, né? Assim, Davi recebeu da sua mão aquilo que ela havia lhe trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa e vê que atentei à tua voz e aceitei a tua pessoa. E Abigail veio a Nabal. Olha o que aconteceu agora, veja. E Abigail veio a Nabal. Eis que ele fazia um banquete na sua casa, como o banquete de um rei. E o coração de Nabal estava alegre dentro de si, pois ele estava muito embriagado, pelo que ela não lhe contou nada, menos ou mais, até a luz do amanhecer. Porém, sucedeu pela manhã, quando o vinho saiu de Nabal, passou o efeito, da embriaguez, e a sua esposa lhe contou essas coisas. Então a esposa falou tudo o que aconteceu, que Davi ia matar ele e tal. Então, quando ela lhe contou essas coisas, aconteceu que o seu coração morreu dentro dele e ele se tornou como uma pedra. E sucedeu cerca de 10 dias depois que o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Presumo eu, penso eu, não posso afirmar com certeza, não está escrito com clareza. Penso eu que ele teve uma parada cardíaca, quando ele ouviu aquilo. O texto antigo diz que sucedeu que quando ele ficou sabendo, o coração morreu dentro dele e ele se tornou uma pedra. O coração morreu dentro dele, o coração parou de bater, confabulo aqui, penso aqui, teve uma parada cardíaca, um derrame, e ficou ali 10 dias, com os olhos abertos, mas parado como uma pedra, como diz o texto aqui. Ficou inválido, vegetando, porque teve essa parada no coração, A Bíblia diz aqui, o coração morreu. E 10 dias depois ele morreu. Versículo 39. E quando Davi ouviu que Nabal estava morto, ele disse: Bendito seja o Senhor que plenteou a casa do meu vexame da mão de Nabal e guardou o seu servo do mal, pois o Senhor devolveu a impiedade de Nabal sobre a sua própria cabeça. E Davi mandou buscar e conversou com Abigail para tomá-la para si por esposa. Esperto Davi também, Viu que ela era uma mulher virtuosa, formosa, sábia. Nabal morreu, mandou chamar ela e disse que queria ser marido dela. E quando os servos de Davi chegaram a Abigail, no Carmelo, eles lhes falaram dizendo: Davi nos enviou a ti para te tomar para si por esposa. E ela se levantou e se curvou sobre a sua face até o chão e disse: Vede, permite que a tua criada seja uma serva para lavar os pés dos servos do meu senhor. Que mulher, que humilde, Foi lá e lavou os pés daqueles que foram levar o recado para ela. E Abigail se apressou e se levantou e montou em um jumento com 5 das suas donzelas que iam após ela, e ela foi após os mensageiros de Davi e se tornou sua esposa. Davi também tomou a Ionã de Jezreel, e elas também foram ambas suas esposas. Naquele tempo podia, Porém, Saul havia dado Mical, sua filha, esposa de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Mais uma leitura concluída, graças a Deus. Um abraço de fé e força. Amanhã a gente se encontra, se Deus quiser. Tchau, tchau.